Ai, doida. Olá, amigos. Chegamos no 8º episódio do artigo A Morte Passo a Passo, do escritor Sidney Fernandes. Comigo, Sérgio Totti, e gostaria de saber de você, Sidney, como você está? Maravilha, muito satisfeito com o resultado do seu trabalho. E estamos aqui hoje para o 8º episódio. E a pergunta é bem delicada, viu, Sidney? Por que as crianças morrem em circunstâncias tão trágicas? Na verdade, as crianças gozam de uma proteção especial da parte dos espíritos. Espíritos elevados são designados para ficar ao lado delas, desde que nascem, procurando preservar-lhes a integridade. E não poderia ser de outra forma, pois, por maior que seja a vigilância dos genitores, numa fração de segundo, elas estão se expondo a graves acidentes. Somente após 7 anos de existência, quando se consolida o processo reencarnatório, é que a tarefa do amigo protetor é amenizada, passando ele a seguir o protegido de uma maneira mais distante, uma liberdade vigiada. Mas a sua pergunta é por que crianças morrem em circunstâncias trágicas? Ora, considerando essa proteção especial da espiritualidade, jamais poderemos imaginar que uma criança morra por acaso, que não havia chegado a sua hora. As crianças, com essa proteção, se acontece algo, uma morte ou uma doença, um acidente com elas, é porque estava previsto, já estava na sua programação lá na espiritualidade. Mas então as crianças, elas chegam a obedecer a algum programa kármico? Exatamente. Quando ocorre um grave acidente ou morte de uma criança em circunstâncias trágicas, é justo afirmar que está, sim, se cumprindo um programa kármico. Geralmente, quando acontece um acidente com a criança, pais responsáveis culpam-se, ficam com a consciência pesada, não deveriam fazer dessa forma. Se os pais responsáveis adotaram todas as medidas possíveis para proteger a criança, provavelmente estarão diante de uma situação que não poderia ser evitada. Teriam que passar realmente. Mas então, Sidney, o que acontece com a criança após a morte? É diferente do adulto? Como eu falei, a criança goza sempre de uma proteção especial. E antigamente, tinha-se a ideia de que a criança não ia nem para o céu, nem para o inferno, ficava no limbo. Uma situação assim não muito bem definida, mas que também não correspondia propriamente à felicidade do espírito ou qualquer projeto de evolução. Tudo vai depender do nível evolutivo da criança, mas jamais ela deixa de ter um amparo quando vai para o outro lado da vida. Mas é esse nível evolutivo da criança que vai definir o que vai acontecer. A gente olha para a criança, acha sempre que é um espírito imaturo, uma coisinha pequena, que não tem discernimento,
mas espíritos já amadurecidos retomam suas personalidades de adultos assim que morrem. Outras, de mediana evolução, são atendidas por familiares, amigos espirituais, que acompanham o seu desabrochar na espiritualidade, como se estivessem ainda aqui na Terra. Interessante. Sidney, conta pra gente o caso do Júlio. O caso do Júlio é bem interessante. É uma descrição de André Luiz a respeito de uma criança. Há situações de sérios comprometimentos do passado que podem, sim, afetar o retorno do espírito à vida espiritual. Encontramos o caso de Júlio, narrado por André Luiz, que teria sido um espírito que teria se suicidado quando ele estava encarnado durante a guerra entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Ele teria se suicidado no século XIX. No começo, na primeira tentativa, Júlio ingeriu grande quantidade de veneno que não o matou, por ter sido socorrido a tempo. Mas mesmo com aquela corrosão da sua garganta, mesmo enfermo, obstinado com a ideia do suicídio, ele novamente tentou e conseguiu o suicídio, arrojando-se na corrente do Rio Paraguai. Morreu afogado. Foi o gesto final que o separou do envoltório carnal. Lamentável, né? Fazer o quê? Mas, Sidney, antes de você me responder a próxima pergunta, a gente vai sair para um intervalozinho de menos de 1 minuto, como de costume, e a gente volta já já. Olá, amigos, já retornamos rapidinho e eu gostaria já de ir perguntando para o Sidney. Júlio tinha dores no plano espiritual? Bem, vamos relembrar que Júlio era um homem que estava na Guerra do Paraguai, suicidou-se. Inicialmente tentou o suicídio através de uma substância corrosiva, depois atirou-se nas águas do Rio Paraguai. Quando foi para a vida espiritual, Júlio sofria muito com as doenças que ele provocou na sua própria garganta, ou mesmo com pesadelos da asfixia por causa do afogamento. Durante algum tempo, persistiram as dores e a sensação de afogamento. Ele reencarnou numa nova vida, ainda criança, continuou sofrendo da dor de garganta. E ele desencarnou nessa ocasião, quando morreu afogado numa praia. Desencarnou novamente e somente na sua terceira encarnação que ele obteve uma melhora da sua garganta. Ele conseguiu um corpo em melhores condições para prosseguir na jornada evolutiva, sem ter que passar pela circunstância de morrer na infância. Então, na verdade, Júlio, no momento em que praticou o suicídio, ele criou um karma, criou uma substância escura na sua alma, no seu corpo perispiritual. E isso precisaria ser limpado, expurgado, filtrado. Mas enquanto isso não acontecia, tanto lá na espiritualidade quanto quando encarnado, ele tinha dores lancinantes na sua garganta. E como eu falei, somente depois de 3 encarnações, em que houve essa limpeza do seu corpo, tirando aquelas nódoas que ele provocou com o suicídio, é que ele voltou a ter uma vida normal. Mas então ele estava sendo castigado por causa disso?
Esta é a ideia que normalmente as pessoas têm de Deus, de que Deus castiga as criaturas. Na verdade, Deus criou as leis, e quem nos castiga somos nós mesmos, os nossos gestos, os nossos atos. Quando contrariamos a lei divina, nós resvalamos para os espinhos que provocam marcas, nódoas. E isso tem que ser limpo. Júlio não estava sendo castigado. Ele estava, através do corpo físico, procurando limpar aquelas marcas cinzentas que ficaram impregnadas em seu corpo perispiritual. Muitas pessoas não conhecem bem essa terminologia, vamos chamar de alma. Quando, deliberadamente, lá ainda naquela encarnação, às beiras do rio Paraguai, quando queimou deliberadamente a sua laringe com corrosivo, e depois, quando se atirou nas vigorosas águas do rio Paraguai e se afogou, ele criou um karma, criou um problema, uma sujeira na sua alma. E isso precisaria ser limpo. Então não se trata de castigo de Deus. Trata-se, sim, da oportunidade que Deus nos dá, através de uma nova vida, através de uma nova experiência carnal. Deus permite que nós façamos essa limpeza, mas da sujeira que nós mesmos provocamos. Interessante, bem colocado, né? No artigo você fala que André Luiz tem até carvão, e é milagroso esse carvão. Que carvão é esse de André Luiz, Sidney? Na verdade, é uma metáfora de André Luiz. Como eu falei daquelas máculas, daquelas sujeiras que existem, que provocamos com os nossos atos, os nossos gestos, quando machucamos alguém, ferimos alguém, tanto física como moralmente, ou nos machucamos através de uma automutilação, no caso do Júlio foi o suicídio, inicialmente com um veneno e depois com as águas do rio Paraguai, nós criamos essa excrescência, essas marcas cinzentas que, em última instância, são a forma da nossa forma. Quando você faz um bolo, usa uma forma que está amassada, o bolo não sai imperfeito. Assim também, quando encarnamos novamente e a nossa alma está com algum defeito, o nosso corpo sofre os reflexos desse defeito. Daí, então, a necessidade da reparação. E André Luiz faz uma imagem interessante, chamando de carvão milagroso a experiência através da carne. Por quê? Porque o corpo vai purificando, limpando, filtrando a cada vida. Além do processo evolutivo que a encarnação, uma nova vida, um novo corpo físico nos proporciona, ele também está queimando aquelas marcas, aquelas impurezas, como se fosse um filtro vigoroso que André Luiz chama de carvão milagroso. A carne não é apenas o veículo que proporciona o crescimento de potencialidades, isto é, permite a nossa evolução, o nosso crescimento, novos conhecimentos, melhoria da nossa sensibilidade, fazendo com que a parte moral nossa cresça, e intelectual também, evidentemente. Mas também a carne é uma espécie de carvão que absorve os tóxicos e resíduos de sombra que as nossas almas trazem no nosso corpo, na nossa alma. Nós nos castigamos quando praticamos o mal contra os outros ou contra nós mesmos. Daí ser difícil entender a situação de uma criança que, nesta vida,
nada fez de errado, mas infelizmente ela nasce com alguma deficiência, algum problema, ou morre em terra infância. Somente a chave da reencarnação será a resposta para todas estas supostas injustiças divinas. Deus, com as suas leis, jamais erra. Nós temos que nos submeter às regras de Deus. Quando nos desviamos dela, nós criamos problemas, máculas, criamos esses elementos nocivos que podem comprometer a nossa vida. Daí, termos uma nova encarnação para fazer essa limpeza, daí também essa expressão de André Luiz, carvão milagroso. O corpo, além de propiciar a evolução, também faz a limpeza das besteiras que nós provocamos, criamos lá no passado. Ok, Sidney, chegamos ao fim do 8º episódio, A Morte Passo a Passo. Estamos chegando no próximo ao 10º, né? Estamos no 8º, já encerrando. E eu queria dizer aos nossos seguidores que todos os episódios você encontra no site do sidneyfernandes.com.br e assim também nas páginas do Facebook e do YouTube. Até o próximo. Até mais, Sidney. Até mais. Aí. Acabou?